Daí, pessoal, mais uma resolução. Forma-se uma pilha de folhas de papel em que cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira: coloca-se uma folha na primeira vez, e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houverem sido colocadas anteriormente. Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza correspondente à altura de um poste, correspondente da altura de um prédio de 30 andares, do comprimento da Avenida Paulista, da distância da cidade de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro, ou do diâmetro da Terra. Então, tipo, o valor aí se aproxima mais de qual destes exemplos. Então, vou colocar assim, ó. Cada folha tem 0,1 milímetro de espessura. Então, vou anotar isso. Ó. Cada folha tem 0,1 milímetros de espessura, ou seja, 1/10 de milímetro, ou ainda eu preciso de 10 folhas empilhadas para que eu tenha 1 milímetro, né? A décima parte do milímetro, 0,1 milímetros. Pois bem, e aí eu vou formar esta pilha para ver a altura que ela fica, depois de 33 empilhamentos, vamos dizer assim. Então, vou empilhando quantidades de folhas aí. No início, eu inicio com uma folha de papel. Então diz aqui, ó, a pilha é formada da seguinte maneira: coloca-se uma folha na primeira vez. Então vou construir aqui esta pilha. Ó. Eu tenho uma folha na primeira vez. Ok. Em cada uma das vezes seguintes, eu coloco tantas quantas já houverem sido colocadas. Bom, já coloquei uma folha. Então a minha próxima colocada é 1 de novo. Muito bem. A próxima colocada, bom, corresponde ao número de folhas que eu já coloquei. Aqui eu já coloquei 2. Então, agora eu empilho mais 2 folhas em cima. A próxima colocada, eu vou colocar o número de folhas que já tem na pilha. Nota que já tem 4 folhas, né? 1 mais 1 mais 2 tem 4 folhas. Então, aqui eu empilho mais 4. A próxima colocada de folhas, ou seja, o meu quinto movimento, corresponde ao empilhamento de mais 4, 6, 7, 8. Agora eu coloco 8 folhas. Bom, eu tinha 8 mais 8, 16. O próximo empilhamento é com 16. Dá para ver que eu tinha 16, agora eu coloquei mais 16. Então, o próximo eu vou empilhar 32 folhas e assim por diante. Então, vou fazer isso 33 vezes. Eu estou na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima operação. 7 vezes que eu estou empilhando. Pois bem. E eu observo aí que está existindo uma lógica de construção que é o dobro do anterior, a partir do segundo aqui. Ó. A partir daqui, eu tenho sempre que vai dobrando. Então, aqui eu tenho 30, eu tenho fazer o dobro, vou colocar assim, ó, fazendo o dobro, ou colocando, né, o dobro. E quantas vezes isso vai acontecer? Fazendo o dobro 32 vezes. Ah, senhor, mas o exercício está falando que são 33. Sim, mas eu estou descartando esse primeiro aqui, ó. Porque de 1 para 1 não dobrou. Então é como se eu estivesse deixando essa primeira folha aqui de fora, ó. E aí eu tenho aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32. Eu tenho uma PG, né, uma progressão geométrica, cuja razão é igual a 2, porque vai dobrando. Então aqui eu tenho PG e a razão dessa PG é igual a 2. Então, para eu descobrir quantas folhas eu tenho nessa pilha toda, porque se eu quero a altura da pilha, e eu sei que cada folha tem 0,1 milímetros de espessura, eu sabendo a quantidade de folhas que tem na pilha, né, quantas folhas eu empilhei, eu vou saber qual é a altura da pilha. Então, vou fazer isso. Eu vou pensar em quantas folhas eu fico, o número de folhas. Bom, então o número de folhas vai ficar assim, eu vou colocar como se fosse um N, vou colocar de uma outra cor. Ó. N eu vou considerar número de folhas, então eu vou colocar um código para ti aqui, ó, N
significa número de folhas empilhadas ao todo, tá? No final dos 33 movimentos. Número de folhas. E aí observa que esse N, ele é obtido como? Bom, eu vou fazer a soma em uma PG mais 1. Porque aqui está acontecendo a PG, ó. É aqui que está acontecendo a PG. Mais 1, que é a primeira folha que eu coloquei. Então, é a soma da PG mais uma unidade, mais uma folha. E aí, soma de PG? Bom, e tem que lembrar da fórmula da soma da PG. Soma de termos em PG finita é dado por A1, que multiplica a razão Q elevado ao N, que é o número de termos, Q na N menos 1, e isso divide por Q menos 1. Razão menos 1. Então, isso aqui, olha só, é a fórmula da soma dos finitos termos de uma PG. É uma fórmula de soma de coisas que estão, de elementos que estão em PG. E aí, aplicando essa fórmula, eu obtenho, vou voltar para a cor aqui, ó, eu obtenho que a soma de 32 coisas, a soma de 32 elementos, eu nem precisava colocar esse 32, mas eu vou colocar. A soma desses 32 elementos resulta do quê? Resulta do A1. O que é o A1? É o primeiro aqui da PG, que é 1. Que multiplica a razão. Quanto que é a razão? Olha só aqui, ó, a razão é 2. Por que a razão é 2? Porque vai dobrando, né? Estou multiplicando por 2 para dar o próximo. 2 elevado no expoente, quantidade de termos. Quantos termos tem na PG? 32. Lembra que eu deixei aquele primeiro lá de fora? Aqui menos 1. Divide pela razão menos 1. A razão é 2. 2 menos 1. Então, eu tenho que a soma dos 32 elementos é igual. Bom, 2 menos 1, isso aqui vai dar 1. Eu vou cancelar, ó, 1 com 1 aqui de baixo. O denominador é 1. Vai cancelar 1 com 1. Vai me sobrar simplesmente 2 elevado ao expoente 32 menos 1. Deixa eu colocar isso mais para baixo aqui, vai ficar muito apertado. A soma dos 32 elementos resulta 2 elevado ao expoente 32 menos uma unidade. Então, isso aqui, ó, é a soma da PG. Pô, agora ficou bacana, porque o número de folhas, olha só, o número de folhas N resulta dessa soma da PG, que é 2 elevado ao expoente 32, menos 1, isso é a soma da PG, e mais 1, que é essa primeira folha aqui, ó. Mais 1. Aí cancela aqui, ó, menos 1 com mais 1. O número de folhas resulta 2 elevado ao expoente 32. Então, isso aqui é o número de folhas. Cada folha, não esquece que é 0,1 milímetros. Se eu tentar resolver esse 2 elevado ao expoente 32, vai resultar um valor bem extenso, bem alto. E aí vai dificultar muito a minha resolução. Então, é interessante aqui que eu faça uma espécie de aproximação. Então, vou pensar assim, ó, que o N, eu vou desmanchar isso aqui em 2 na 10. Olha só, 2 na 10, vezes 2 na 10, vezes 2 na 10, 2 na décima potência, e vezes 2 ao quadrado. 2 na 32 eu posso fazer isso, porque se eu conservo a base aqui e somo o expoente, volta para 2 elevado na 32, na 32ª. Bom, e aí eu vou adotar um raciocínio aproximativo, que isso decorre de prática de exercício, de domínio de técnica resolutiva a partir da prática. Então, eu vou indicar aqui que 2 elevado à décima potência, na realidade, é 1024. O valor exato é 1024. Então, seria 1024, 1024, 1024 vezes 4. Mas, para um caráter aproximativo, eu vou dizer que 2 na décima potência, isso aqui é como se fosse o pulo do gato do exercício. 2 na décima potência, olha só, eu vou aproximar para 1000, em vez de 1024. E aí facilita a minha vida,
porque o número de folhas, olha só, fica 2 na 10 aproximando para 1000, 2 na 10 aproximando para 1000, 2 na 10 aproximando para 1000 e 2 elevado ao quadrado, 4. Então, o número de folhas, dá para dizer que é, aqui eu tenho 10 ao cubo, que é o 1000, vou fazer bem devagar, ó, 10 ao cubo, que é o 1000, 10 ao cubo, que é o 1000, vezes 4, e é o número de folhas, agora sim, eu tenho 4 vezes o 10 elevado à nona potência. Então, isso aqui é a quantidade de folhas. Se eu quero saber a altura, vou mudar de cor mais uma vez, olha aqui, ó, se eu quero saber a altura da pilha, a altura vai ser esse número de folhas, 4 vezes 10 elevado na nona potência, e vezes 0,1, que é o mesmo que 1 sobre 10, dá para dizer, né? 1 sobre 10. Mas isso está em milímetros, tá? Porque eu usei 0,1 milímetros. Então, isso aqui, ó, é em milímetros. Eu vou fazer bem lento esse exercício. Eu posso falar, então, que a altura em milímetros é assim. Se eu tenho 10 na 9 e aqui eu tenho 1 sobre 10, é como se estivesse dividindo aqui por 10. Ó. E aí, 9 menos 1, 8. Então, isso baixa para 4 vezes 10 elevado na 8 milímetros. Então, essa é a altura em milímetros. Como eu tenho 4 vezes 10 na oitava em milímetros, eu não consigo associar esse número com a altura de um poste, ou com a altura de um prédio, ou com uma distância em uma avenida. Eu não consigo estabelecer, né, qual que fica mais condizente com esse número. Eu não sei o quanto ele é grande, o quanto ele é pequeno nessa unidade milímetro aí. Mas eu vou levar isso para metro, que metro é uma unidade onde, de forma intuitiva, eu tenho mais prática. Então, vou reescrever aqui, ó, essa altura vai ser 4 vezes 10 elevado na oitava. Como eu quero converter para metro, bom, lembra que cada milímetro ou cada metro são 1000 milímetros. Então, se eu quero passar de milímetros para a unidade de metro, eu preciso aqui, ó, fazer uma divisão por 1000. Por quê? Porque cada 1000 milímetros corresponde a 1 metro. Então, eu vou dividir por 1000 para transformar isso em metro. Então, aqui, ó, vou dividir por 1000, ou seja, vou dividir por 10 na 3, e aí eu tenho isso em metros. Eu dividi por 1000 para ter metro, não milímetros. E aí a altura resulta 4 vezes 10 na oitava divide por 10 na terceira, conserva a base, diminui o expoente 10 na quinta potência. E aí eu tenho que esta altura, 8 menos 3, 5, esta altura aqui resulta 4 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso em metros. Ou seja, eu tenho 400 mil metros. Pô, a altura de poste já vi que não é, né? 400 mil metros, um poste não vai rolar. Será que a altura de um prédio? Puxa, acho que também não, né? Um prédio com 30 andares não vai ter 400 mil metros, é muito metro. Comprimento da Avenida Paulista? Pô, eu já fico meio na dúvida. Distância da cidade de São Paulo até Rio de Janeiro? Já fico na dúvida. Diâmetro da Terra eu acho que é muito pouco, né? 400 mil metros é muito pouco. Mas eu fico na dúvida entre essas duas ou entre essas três. Então, o que eu posso fazer ainda? Converter para quilômetros. Fazendo o quê? Bom, aí eu divido por 1000 de novo. Então, se eu pego aqui, ó, e faço a altura. Estou fazendo um exercício bem pausado, tá? Bem devagar para ter um entendimento completo.
Se eu faço aqui, ó, 400 mil metros e eu divido por 1000, aí eu estou passando isso para quilômetros agora, né? Eu passei de milímetro para metro, não foi o suficiente para eu completar o raciocínio, passei para quilômetro, dividindo por 1000 de novo. Podia ter feito isso direto a transformação, mas aí não dá o entendimento de forma tão robusta. E aí eu vou cancelar aqui 3 zeros, vou cancelar 3 zeros e agora sim, né, vai ficar muito claro para mim que a altura desta pilha fica em 400 quilômetros. Agora eu tenho uma noção muito mais clara do que se associa a 400 quilômetros. É a altura de um poste? Claro que não. É a altura de um prédio? Claro que não. Comprimento da Avenida Paulista? Pô, a Avenida Paulista, por maior que seja, não vai ter 400 quilômetros de comprimento, é impossível. Distância da cidade de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro? Fica, eu acho que mais condizente com isso. Diâmetro da Terra também não, né? A Terra ficaria muito pequenininha, só com 400 quilômetros, imagina o diâmetro da Terra. Seria uma bolinha. Então, eu tenho aí que esse 400 quilômetros se associa à distância de São Paulo até Rio de Janeiro e me parece que essa distância, numa precisão maior, é em torno de 430 quilômetros, 434 quilômetros, mais ou menos, se não me engano, é isso. Então, realmente, né, se associa aí a distância de São Paulo até Rio de Janeiro, alternativa D. Ok? Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.